Olá pessoal, beleza? Bom, hoje eu irei fazer minha análise sobre a final do Campeonato Carioca, certo? Que acontecerá no domingo às 6 horas, né? Jogo único, né? Coisa que não acontecia há um tempinho, né? A gente sempre estava acostumado a ir de volta e tal. Hoje não, né? Domingo será jogo único, certo? Enfim, cara, será o jogo de estreia de Leonardo Jardim. Técnico que assim, cara, eu não sei o que esperar para essa estreia. Pro restante da temporada, o que eu espero é um Flamengo que não fique tanto tempo com a posse de bola como o Felipe Luiz é. O estilo de jogo do Leonardo Jardim é pouca posse de bola e muita eficiência no ataque. O Felipe Luiz era mais intensidade com a posse de bola, era muito mais tempo com ela, era um domínio muito mais amplo. O Leonardo Jardim não, vamos ver, né, também. Vai que o estilo de jogo dele mude um pouco no ambiente que ele tá, porque o Flamengo, a torcida e o clube, ele tem esse DNA mais de posse de bola e de pressão e tal, ataque. Nossa, meu amigo, hoje não tá fácil não pra mim. Meu Deus. Enfim, cara, tipo assim, vamos lá. O que eu espero dessa final? Cara, a gente, vamos ver pros dois lados, tá? Um Fluminense que no segundo jogo passou meio estranho, passou sendo pior que o Vasco, que no jogo de estreia sem treinador e com interino, o Vasco foi bem melhor que o Fluminense, né? O Vasco jogou mais bola, né? Claro que a gente via que o Vasco errou alguns lances, mas ao geral o Vasco foi melhor que o Fluminense, né? O Fluminense ainda teve a sorte do Brenner perder o pênalti, do Fábio querer catar o pênalti do Bremer. Brenner, né? Bremer não, calma lá. E do Fluminense ter dois pênaltis marcados. Um que o René desperdiçou de uma forma bizarra e outra de Paulo Henrique Ganso, que acabou fazendo o gol, né? Enfim, é um Vasco não, um Fluminense que vem de uma semifinal meio esquisita, de uma semifinal meio duvidosa ali, né? Pô, contra um time que recentemente mandou seu treinador embora e que estava jogando um futebol muito feio, que tinha perdido seus principais nomes do elenco, que era o caso do Coutinho, que saiu por casos extracampo. Você teve o Verratti, que saiu muito por conta de sua idade e pelo seu mau rendimento dentro de campo. E você tinha o Ryan, que esse sim saiu por conta de valores de mercado e pelo seu desejo de jogar em clube europeu. Enfim, então a gente já viu o Fluminense que tá com seu treinador, Zubeldia, que eu sempre achei um baita de um treinador. Não é à toa que foi campeão com a LDU da Sul-Americana, foi campeão, se não me engano, foi vice-campeão pro próprio Fluminense, mas enfim. É um Fluminense que tá pelo menos com o Zubeldia, tem feito alguns jogos interessantes, porém esse último jogo contra o Vasco foi meio duvidoso, mas a gente pode esperar mais do Fluminense nessa final. Por outro lado, vamos para o Flamengo, que na semifinal foi o oposto do Fluminense, passou com muita tranquilidade. Porém, dentro de campo foi tranquilo. Fora do campo foi muito, muito agitado, né? O Felipe Luiz que foi demitido, já falei isso daí, se você quiser ver no vídeo que eu comentei, vai lá. Eu comento sobre a demissão do Felipe Luiz, eu falo quem é o errado, quem é o certo e tal. Enfim, eu não vou estender muito esse assunto da demissão do Felipe Luiz, só sei que a diretoria decidiu demiti-lo após duas finais perdidas, o que eu acho que é exagero. Você não pode demitir um treinador que perdeu apenas duas finais, sendo que há algumas semanas atrás você renovou o contrato até 2027, certo? Enfim, o Flamengo ele passou com muita tranquilidade em cima do Madureira, 8-0, né, no jogo de volta. No dia ida foi 3-0, com gols de, se não me engano, foi do... Eu tô tentando lembrar dos três gols que foram no Carrascal, eu não lembro certo, Cebolinha, acho que se não me engano fez o gol, enfim, já faz um tempinho, já não lembro certamente, muito gol feito aí. Enfim, o Flamengo passa com muita tranquilidade. Eu não lembrava de uma semifinal que o Flamengo enfrentou que foi muito fácil, muito tranquilo, tirando essa. Né? Não lembro, eu sinceramente não tô lembrado de uma semifinal tão fácil assim para o Flamengo se classificar para a final. Enfim, o Flamengo que no início poderia ser rebaixado, que brigaria para disputar o quadrangular do rebaixamento, acabou que chegou na final, né? Enfim, tá, um Flamengo que passa bem, diferente do Fluminense, que foi no sufoco, que foi
na base da sorte dos pênaltis, das penalidades, para o Fluminense ser 2 vezes marcada e conseguir aproveitar. E sendo inferior ao Vasco, que já falei, o contexto do Vasco não era um dos melhores. O Flamengo já é o oposto, ele vence com muita autoridade. Primeiro jogo 3-0, segundo 8-0. Mas a diferença é que o extracampo do Flamengo é uma bagunça. E como de sempre, a gente tem desde 2018 o Flamengo que extracampo não se dá muito bem. O Flamengo e o extracampo juntos não dão uma boa dupla. Sempre um tenta ferrar o outro, o Flamengo tenta ferrar o extracampo tenta ferrar o Flamengo. Enfim, é uma coisa que não dá para entender. O Flamengo, então, ele não consegue ter uma boa sequência de ambiente positivo. Tem sempre alguma coisinha ali para o Flamengo não se contentar e piorar a situação, né? Enfim, cara, Leonardo Jardim é um técnico português, é um técnico que, assim, veremos se o DNA dele, que foi do Cruzeiro, que eu achei um Cruzeiro, um baita de um Cruzeiro, tá? O Cruzeiro, acho que ele só não foi para brigar por mais títulos, porque, assim, vamos ser sinceros, o elenco do Cruzeiro hoje em dia é melhor. Do ano passado, nem tanto. Do ano passado passava algumas dúvidas. Você tinha ali o Caio Jorge, mas o Caio Jorge ele só foi demonstrar um bom nível no meio do ano para frente, né? Você tinha o Matheus Pereira, isso sim, muito bom. É interessante, você vê o Fagner mais fim de carreira, Cássio fim de carreira, o Gabigol, que chegou com uma certa expectativa, chegou no Cruzeiro achando que o pessoal achou que o Gabigol ia ser praticamente o cara que mudaria do Flamengo na final da sua passagem pelo Flamengo para o novo Cruzeiro, que mudaria. O Gabigol seria um novo cara e acabou não sendo. Enfim, faltou peças e jogadores de altíssimo nível para o Leonardo Jardim, e agora ele tem, né? Você tem na reserva ali o Lucas Paquetá, que tá tentando. O Felipe Luiz ele tentou muito encaixar Paquetá, Pulgar, Arrascaeta, Jorginho. Não tem como, né? Tá muito difícil. O que é bom a gente ter esses problemas, né? Mas que tem que ser bem utilizado, tem que aproveitar bem, né? Enfim, meu palpite, vamos pro palpite placar aqui. Bom, jogo único, né? Então vai ser mais fácil a gente definir aqui, certo? Meu palpite será 2-1 pro Flamengo, tá? Eu acho que o Leonardo Jardim vai estrear muito bem, certo? Mesmo que, assim, ele teve pouquíssimo tempo, né? Porque eu acho que você dá menos de uma semana para o treinador fazer os seus treinos e definir logo o seu estilo de jogo e os 11 iniciais é difícil, não é fácil você já chegar numa decisão, por mais que seja um estadual, que eu já falei, não é uma coisa que é para você ficar babando o ovo, falando que tem que ganhar. Mas é legal, a gente pelo menos vencer um título, vendo que o retrospecto do início desse ano é muito negativo, né? Vem de vice pro Corinthians, vice pro Lanús sendo pior ainda, tá? O pior vice que eu vi nos últimos anos do Flamengo, beleza? Enfim, é isso, galera. Minha análise aí sobre a final do Campeonato Carioca. Eu irei voltar aqui após final do Campeonato Carioca, irei falar o que eu achei da escalação, do jogo e tal. É isso, até a próxima, é nóis!